Queridos filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, santuário das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha, e repito, pela E-Paraná, já há mais de 12 anos, todo domingo, pela Rede Evangelizar, que agora, além de estarmos pela televisão parabólica digital, a Rede Evangelizar e muitas cidades em RTVs, agrega 3 grandes sinais de rádios. Já tínhamos a 1060, depois a graça de Deus nos trouxe a FM 90,9, a graça do Senhor no dia, a obra, eu vivo assim, é impressionante, partilho com vocês, que tudo acontece, nada por acaso, em momentos impressionantes. No dia de São José, dormindo, intercedendo, providenciai, nos trouxe o sinal da rádio 99,5 para toda Curitiba. Depois, como se não bastasse, quis Deus nos dar, no início do mês do Sagrado Coração de Jesus, dia 1º de junho, a antiga Clube AM 1430, com todas as ondas curtas. Não é coisa de Deus? E acredite, não somos nós que marcamos as datas, elas acontecem. A alegria que nos faz pensar numa mãe, e por isso o mês de julho, enquanto maio, mês de Maria, junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, não obstante os santos juninos, julho, consagrado à ternura de Nossa Senhora do Carmo, a mãe do Santo Escapulário. Por isso, nós este ano enviamos para todos os que ajudaram, e eu quero agradecer muito e publicamente que rezem uma Ave Maria na intenção do Senhor Otávio, que nos ajudou nesse envio dos escapulários, pai de um grande sacerdote, Padre Otávio, para todos os nossos colaboradores. Eu digo que é o carinho de mãe de Nossa Senhora protegendo essa obra e tantas outras coisas que estão acontecendo. A liturgia de hoje nos faz uma pergunta muito simples. Eu quero dizer algo que você vai entender. Não fiz uma campanha muito forte, mas muitas pessoas doaram joias. E gente, se soubesse a responsabilidade com que eu lido com isso. Me entrega numa caixinha, põe, primeira coisa, quem está perto, se a Águeda está, a primeira coisa, corro para ela, não está hoje, corro para o outro, e é guardado. Eu não tenho olho clínico para saber se é valiosa ou não é valiosa. A pessoa doou. Por isso, nós depois chamamos especialistas para avaliar objeto por objeto. Foi isso que foi feito. E foi feito a devido encaminhamento e o uso do dinheiro. Nós não temos às vezes olho clínico para ver o que é uma pérola. Eu vou ser sincero, por mais que me ensinaram que se você pegar pérola, aquelas que você compra no Xililim, e fazer assim e riscar, é falsa. E se você não riscar, é verdadeira. Se você colocar diante de mim, é tudo igual. Nosso Senhor usa isso para dizer
que quando alguém está à busca de uma pérola preciosa, portanto, conhecedor de pérolas, não pode ser um padre Reginaldo, não, que a pessoa me engana bonito. Um conhecedor de pérolas, que usou do conhecimento, olha, atenção, se esforçou, se empenhou, comparou a falsa e a verdadeira. Isso é um conhecimento empírico, a pessoa teve que analisar, tem que ter elementos. O joalheiro também estuda muito, fica olhando aqueles brilhantes para ver se não é falso. Aos meus olhos, ainda cegueta como sou, para mim tudo é a mesma coisa. Mas a pessoa estudou ou não estudou? Um enólogo, para entender vinho, não é só degustar, tem estudo. Onde que eu quero chegar? Que Jesus está dizendo que o reino dos céus, e ele tenta, por que ele não falou o que é o reino dos céus de uma vez? Ele já explicou por quê. Porque por mais que ele tentasse nos falar das coisas que estão além, estão aquém da nossa compreensão. A nossa limitação, a nossa inteligência curta, presa a forma, espaço e tempo, não consegue entender palavras como eterno, sempre, onipotente. A gente tenta, mas não consegue. Então Jesus nos falou através de metáforas e de parábolas. O reino dos céus, diz ele, é como alguém que encontrou um tesouro escondido na terra. Primeiro, ele soube identificar o tesouro. Alguém que, buscando uma pérola, encontrou uma pérola preciosa, vai, vende tudo o que tem, motivado pelo que ele achou. Onde o senhor quer chegar? Alguém já matou meu raciocínio. Deus é algo sumamente valioso, precioso. Deus, o reino, o estar em Deus, o viver em Deus, o se mover em Deus, o se compadecer, ou melhor, dia e noite na presença do Senhor, é algo mais valioso que qualquer pérola, que qualquer tesouro, que qualquer botija, que qualquer ganhar na loto para atualizar, lototeca ou maniateca, sabe Deus o que? Deus é mais que tudo isso, mas nem todos o reconhecem. Por quê? Assim como aquele homem teve que se esforçar para identificar o que é pérola falsa e verdadeira, nós também temos que nos esforçar para entender o que nos traz felicidade, o que nos realiza, o que nos completa, o que nos liberta e o que nos escraviza. Por isso, Jesus disse, e isso é a mais pura verdade, é preciso primeiro querer encontrar Deus, encontrar nele a razão de viver, fazer a experiência, e então tudo aquilo que a gente aparentemente abre mão, é ilusório, é importante, se torna menos importante diante do que encontramos. Ora, eu cito Paulo. Paulo era um homem bem sucedido, um homem que tinha vida tranquila, um homem que tinha todas as honras, cidadão romano e do Sinédrio. Quando encontrou Jesus, o importante é Cristo, o resto é lixo. Aí você vai falar, mas eu não consigo ver tudo isso em Deus, porque ainda não encontrou Deus.
Mas como posso, Padre, não ter encontrado Deus na altura dessa vida? Eu não estou falando em encontrar Deus com teorias, eu não estou falando de encontrar Deus numa religiosidade, simplesmente dos sentidos. Eu não estou falando em encontrar Deus em regras de catecismo, em regras de rubricas. Eu estou falando em encontrar Deus como existência última, razão do respirar, razão do viver. E quando isso acontece, você nunca mais é o mesmo. Você acaba ficando chagado, como São Francisco de Assis. As chagas de São Francisco de Assis é porque foi tão próxima a configuração desse homem com Jesus, que Jesus dividiu, ele pediu o sofrimento. O grande problema nosso é que nós estamos com os pés no mundo, afundado na lama da mundanidade, querendo falar de Deus. Nós estamos o dia todo mexendo com as coisas do mundo, nos apegando a coisinhas. Então Deus se torna um ser abstrato, Deus se torna distante, Deus se torna reduzido a 1 hora na semana, numa missa dominical. E ai de Deus se não me ajuda. Não passa para a minha existência. Isso é a pérola, isso é o reino dos céus. É isso que fez os primeiros mártires, isso que faz hoje os cristãos perseguidos. Você vai dizer, mas meu Deus, por que eles não relevam diante de um Estado muçulmano? Que custa, tá bom, foi proibido na Filipinas deixar o terço no carro, no aparador do carro, é um detalhe menos importante. Não. Batizar, meu Deus, vou colocar em risco a minha família só por causa de um batismo? Não, é fundamental, para mim é essencial. Coloco em risco o corpo, mas não coloco em risco a alma e a salvação. Isso é encontrar o reino dos céus. Então o pecado, o diabo, as coisas do mal, me cheiram como enxofre, metáfora, que me causa asco. Então o mal não é algo que eu aceito, não porque Deus vai ficar sentido, porque eu não suporto magoar meu amado Deus. Isso que nos ensina. E como que eu chego a isso, Padre? Primeiro, Deus tem paciência, tanto que no próprio Evangelho que fala de parábolas, Jesus disse que vai chegar o dia, e graças a Deus, não é hoje, em que os anjos virão para separar os justos dos injustos, mas Deus tem paciência que eu e você o descobramos como o tesouro maior de nossas vidas. Não é que nós vamos deixar de trabalhar, mas o meu trabalho, o meu ganha-pão, é fruto do amor de Deus. A minha família, os relacionamentos, é um amor a Deus e amor ao próximo. Então tudo ganha um significado novo. As mesmas batalhas diárias, nós as enfrentamos com mais mansidão, com brandura, com fé, com certeza. Então o sofrimento se ressignifica. O pôr do sol e o nascer do sol tem gosto de eternidade. Tudo nos toca existencialmente. Você percebe que o grande desejo de Deus, que me conhece, que te conhece, é nos tocar no solo sagrado da minha e da tua existência. Bem honesto, Deus não precisa dessa igreja. Deus não precisa de igrejas nem de templos.
mas o templo para ser usado como verdadeiros adoradores, para lugar de reunião daqueles que o amam, porque Deus não quer tocar essa parede, Deus quer tocar o coração, a minha existência, e só eu posso dizer. Por isso, você vai ainda me perguntar: como, padre? A primeira leitura, Salomão podia diante de Deus pedir tanto. O que ele pediu? Discernimento do certo e do errado, do bom e do mal. E Deus falou: porque pedistes isso, e não para ganhar na loto. E isso, peguei na ferida, né? Peguei na ferida. Porque pediste isso e não para ganhar na loto, dar-te-ei tudo o que me pediste, e uma vida longa e sabedoria como ninguém na face da terra. Termino fazendo um desafio. Se hoje, Deus te dissesse, chegasse diante de você como de Salomão, e disseste: eu lhe dou o direito. A pergunta que eu faço para você aqui no santuário, a pergunta que eu faço para quem tem em casa, e tenha coragem de escrever a sua resposta: padre, isso parece gênio da lâmpada. Eu estou usando a mesma maêutica de Jesus. Se hoje o Senhor chegasse diante de você e te dizer: eu te dou o direito de me fazer um pedido, e o que me pedirdes eu te darei, o que você faria? Qual seria seu pedido? Não responda para mim, para não cometer o pecado da hipocrisia. Responda para Deus, que já sabe a nossa grandeza ou a nossa mediocridade. Amém.